Olá pessoal, vamos para mais uma aula, certo? Vamos falar hoje sobre equações, sobre equações incógnitas, equações de primeiro grau, resolução de situações, problemas e etc. Introdução, pessoal. Vamos falar sobre álgebra, né? As expressões matemáticas formadas por letras e números são denominadas de expressões algébricas, certo? A álgebra consideremos um número racional qualquer que denominamos x. Vejamos como escrever algumas expressões com o número x. Então, vamos lá, vê só. É o dobro desse número. Então, o dobro de que número? Então, de qualquer número. Então, se eu não sei qual é o número, então eu vou dizer que vai ser, se é o dobro, então é 2. Então, 2 vezes x. Então, 2x. Né? Então, o dobro desse número, 2x. Estamos relembrando aqui sobre equações do primeiro grau, certo? Equações e inequações. O terço desse número, o terço de qualquer número. Então, o terço desse número, eu não sei qual é o número, eu chamo de x. Então, o terço então, vai ficar 1 sobre 3 vezes x. Então, 1 terço de x, que no caso fica x sobre 3. O quadrado desse número, menos 5. Então, vai ficar o quadrado desse número, eu não sei que número é, então x ao quadrado, que é o quadrado desse número, menos, certo? 5. E assim por diante. Aplicação da álgebra em situações reais. Podemos representar muitas situações do dia a dia com expressões algébricas. Acompanhe alguns exemplos. Exemplo 1. Uma blusa custa x reais e um short custa y reais. Qual é o valor total desses dois produtos? Então, o preço da blusa eu chamo de x e o preço do short eu chamo de y. Então, o valor total eu tenho que somar x mais y. Então, vai dar x mais y, vou encontrar o valor deles dois. Mas na frente a gente vai resolver isso aqui. Exemplo 2. O comprimento de um terreno retangular é 50 metros, maior que a largura. Qual é a área desse terreno? E qual é o perímetro? Então, eu tenho aí, terreno, todo o terreno. E eu tenho aí também aí as suas laterais, o seu tamanho x e x mais 50, certo? É as dimensões, né? Um lado mede x, o outro mede x mais 50. Valor numérico de uma expressão algébrica. Podemos substituir as letras por alguns números racionais. Quando calculamos a expressão para determinado número, o resultado é valor numérico. Quando eu encontro certo, o valor de certa expressão, eu vou encontrar o valor numérico dela. Vamos acompanhar cada exemplo para melhor aprendizagem, vamos utilizar os exemplos anteriores, certo? Os exemplos anteriores. Então vamos lá, exemplo 1 que a gente falou. Uma blusa custa x reais e um short custa y reais. Qual é o valor total desses produtos? Então ele diz, se o preço da blusa for 10 reais e o preço do short for 17 reais, então quanto vai custar? Então vai ficar x mais y, então 10 mais 17. Se eu comprar uma blusa de cada, no caso eu comprar uma unidade de cada, né, uma blusa e um short, então 10 reais mais 17 dá 27. A partir do momento que eu acrescentar mais unidade, um exemplo, se eu comprar 3 blusas, então vai ficar 3 vezes 10 dá 30, e comprar um short, 30 mais 17, 47. Vai depender de quantas unidades eu vou comprar. Equação. Uma sentença matemática com sinal de igualdade que apresenta pelo menos uma letra representando um número desconhecido chama-se de equação. Certo? Quando tem lá na... Vai ver um exemplo aqui, certo? Exemplo de equações. Pronto, eu tenho aqui uma letra, certo? Envolvida nos números e eu tenho um sinal de igualdade. Então eu tenho 2x igual a 4. Isso aqui é uma equação. Aí eu tenho outro ali, ó. A ao quadrado é igual a 4. Também é uma equação, porque eu tenho uma letra, certo? Tem uma letra, tem um sinalzinho de igual. E tem a numeração, né? O outro, eu tenho 3x menos 5y, tem letra e sinal de igual a 7. E assim por diante.
Vamos para... Não são exemplo de equação, certo? Por que aqui não é um exemplo de equação? Antes tem a 2x maior que, esse símbolo aqui significa maior que 4. Então não tem o sinal de igual. Para ser uma equação, é preciso ter a letra e o sinalzinho de igual. Então aqui não é uma equação, aqui é uma inequação, certo? Ela é uma inequação. E esse aqui eu chamo de, esse xzinho aqui, a letra, eu chamo de incógnita. Porque é a letrinha, essa incógnita, que eu vou procurar o valor dela, certo? Quanto ela vai valer. E assim por diante, né? Tem ali também, ó, a ao quadrado menor que 4. Então, aqui também não é uma equação, nenhuma dessa é equação, porque o sinal não é de igual. O sinal é de maior que ou de menor que, né? Cada letra de uma equação representa um termo desconhecido da equação. Ela é denominada de incógnita, o que eu acabei de falar. Cada letra vai ser chamada de incógnita. Pode ser qualquer letra do nosso alfabeto. Exemplos de incógnita. Eu tenho a equação 2x igual a 4, a ao quadrado igual a 4, então 2x, então a incógnita vai ser x. Eu tenho a ao quadrado igual a 4, a incógnita vai ser a letrinha A. Eu tenho 3x menos 5y igual a 7, então a incógnita vai ser x e vai ser y, certo? Porque tem duas letras. Raiz ou solução de uma equação. A incógnita de uma equação pode assumir diversos valores, mas apenas para alguns desses valores a sentença será verdadeira. Então, quando eu achar o resultado, vou chamar de raiz ou solução de uma equação. É o número que, ao substituir a incógnita, torna a sentença verdadeira. Aí eu tenho o exemplo 1. Ele diz assim, ó, vamos verificar se o número 1 é raiz da equação 8x mais 3 igual a menos 5. Como é que eu sei disso? Então vamos lá. Vamos usar a caneta aqui. Então eu tenho aqui ó, 8x. Então ele está dizendo que o número menos 1 é raiz dessa equação. Então se é raiz eu vou substituir na vaga de x. Então vai ficar 8 vezes menos 1 igual a menos 5. Aí eu tenho mais com menos é menos. No caso, aqui faltou mais 3, pessoal. Aqui ainda tem mais 3. Mais 3. Tá aqui. Tá o sinalzinho de igual aqui, certo? Então eu tenho mais com menos é menos. 8 vezes 1 é 8. Mais 3. Igual a menos 5. Tô só repetindo. Aí eu tenho menos 8 mais 3, escolhe o sinal do maior valor. Quem tem sinal do maior valor? Menos ou 8? O menos ou 3? O menos eu tenho 8, no mais eu tenho 3. Então o maior valor é menos porque é 8. Então aí eu escolho o sinal do maior valor, que é o menos, e subtraio 8. Aí quem é o sinal do maior valor? Menos. Então 8 menos 3, 5. Então vai ficar menos 5 é igual a menos 5. Então isso aqui é verdadeiro, porque menos 5 é igual a menos 5. Ok, pessoal? Exemplo 2. Qual é o valor de n na equação n mais 10 igual a 25, para ela ser verdadeira? Aí aqui ele já não está dizendo, né? Ele não está dizendo por quanto vai ser substituído. Então eu vou só procurar o valor, né? Procurar o valor de n, certo? Deixa eu colocar a canetinha novamente aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui a n, então eu vou substituir isso aqui. Eu vou dizer que n, ó, n é igual a 25, ó, igual a 25
tenho aqui mais 10. Se ele está antes do sinal de igual, vai para depois do sinal de igual. Então, menos 10. Né? Então, vai ficar N. Vinte e cinco menos 10, 15, né? Então, o valor de N é 15. Então, lá ele já tinha dado esse valor. Aqui eu procurei. Então, para procurar, eu tenho que isolar a incógnita. Eu tenho que isolar a letrinha, tá certo? Então, eu encontrei N igual a 15. O exemplo 3, ele diz aqui, ó, qual é o valor de A na equação a terceira né, igual a 45 para ela ser verdadeira. Então, isso aqui que ele quer, que ele está informando aí é o seguinte, é que vai ficar assim, né? A sobre 3, que ali é dividido para 3, aqui, certo? Aí arma assim, igual a 45. Aí, aqui para resolver isso aqui, eu vou multiplicar meu pelos extremos, assim, ó. Posso fazer assim, dizer que A vezes 1 aqui, ó, aqui embaixo, não existe número nenhum, então se não existe número é 1. Então A vezes 1, 1A, né? Igual 3 vezes 45, 135. O que acontece? Resolvi o problema, certo? Também, se eu não quisesse fazer assim, eu poderia fazer da seguinte maneira aqui. Se tivesse assim, A, né, sobre 3 igual a 45. Então, aqui, eu poderia fazer o seguinte. Se esse 3 aqui ele está dividindo antes do sinal de igual, para eu passar para o outro lado, ele vai passar multiplicando. Então, o inverso da multiplicação é a divisão. Aí o inverso da divisão é a multiplicação. Então, se está dividindo, vai passar para lá multiplicando. Então, eu deixaria o A sozinho aqui. Dizia que A era igual a 45. E o número que está aqui está dividindo, vai passar multiplicando. Então, 3 está dividindo, né, o A, então vai passar multiplicando agora o outro lado. Multiplicando o 45. Então, vai ficar A é igual a 3 vezes 45, dá a mesma coisa, 135. Ok, pessoal? Espero que tenha aí, certo? Gostado e aprendido. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no meu canal, certo? Deixa aí um joinha, deixa um legal aí, um ok, que eu agradeço. A gente agradece. Até a próxima aula.